Hoje, nós temos no país uma nova moda. Essa nova moda se chama os desigrejados. São 4 milhões de evangélicos que não vão mais à igreja para buscar Deus. E na sua grande maioria, eles não acreditam na prosperidade que vem de Deus. Então eles criticam muitas coisas. São os que se auto-intitulam desigrejados. Hoje, a maioria da população, tanto brasileira, que o seu povo, na sua grande maioria, são cristãos, eles vivem ou na linha da pobreza ou abaixo dela. São brasileiros que acostumaram a viver com a miséria, acostumaram a se sujeitar à imposição de vida, a uma imposição de vida, ou que veio do passado, dos seus familiares do passado, ou que veio da situação ou do governo. Então hoje a gente vê brasileiros que trabalham muito e ganham muito pouco. Brasileiros que para ter uma consulta se sujeitam a ficar horas e mais horas numa fila para pegar uma senha, para marcar um dia, e se bobear, quando chega o dia da consulta, a pessoa já morreu. A gente tem um sistema de saúde falido, praticamente falido, que para você ser atendido de uma forma emergencial, no mínimo você tem que chegar sangrando ou com um pedaço do braço caindo. A gente vive num país que os primeiros 4 meses do ano você trabalha para injetar dinheiro nos cofres públicos, onde o imposto é um absurdo. Um país que, se você se render a ele, ou a maneira que as pessoas fazem, porque é um país que o rico é rico e o pobre é pobre, você acaba entrando num sistema falido, aonde você vai viver uma vida literalmente de escravo. E hoje nós vemos isso muito no meio dos evangélicos, das pessoas que creem em Deus, pessoas que se auto-intitulam filhas de Deus, mas que a geladeira vive vazia. Pessoas que creem no que Jesus diz, no que Deus disse, e é pregado isso, quando se fala assim, encha a terra. Então eles têm 3, 4, 5 filhos, elas creem nessa promessa. Mas elas não creem quando a Bíblia fala, o Testamento fala de prosperidade. São pessoas que creem que Jesus cura, e foram já curadas. São pessoas que creem que Deus é família, e tem uma família abençoada. Mas são pessoas que não acreditam em prosperidade. E quando enfrentam problemas financeiros, dedicam ou intitulam esse problema como um nome muito conhecido aí fora, que muitos evangélicos usam, o nome do problema, o nome que dão para aceitar o problema, para aceitar a miséria, para aceitar a vida toda no aluguel, para aceitar ter um carro e ter que ficar botando R$5 para ir no mercado, R$5 para ir na igreja, um carro que não sai da reserva, um carro que para pagar o IPVA é uma guerra desgraçada. São pessoas que dizem que estão passando por uma provação. Então a miséria na boca de muitos evangélicos se tornou a provação, é a moda hoje em dia. Mas a gente não vê isso na Bíblia. A Bíblia é o verdadeiro testamento que Deus deixou. E deixou para aqueles que são filhos. Mas por que muitas pessoas, para não dizer a maioria, não desfrutam do que Deus deixou nesse testamento? Da vida abundante que Ele deixou, da vida próspera que Ele deixou, do melhor dessa terra que Ele deixou. A Bíblia é o maior testamento. O maior, o quê? Testamento, o maior de todos. O que significa a palavra testamento? Eu vou ler aqui o significado. Ato mediante o qual uma pessoa dispõe de seus bens, no todo ou em parte, para depois de sua... Então, ele não deixou aqui uma vida de miséria. Ele deixou aqui uma vida de quê? De prosperidade. Ele não deixou aqui o pior, ele deixou o melhor. Mas esse testamento, para quem que é esse testamento? Quem usufrui desse testamento? Primeiro,
usufrui desse testamento aqueles que são filhos de Deus. Não adianta você bater no peito e dizer que é filho de Deus, você tem que agir como filho. Para você tomar posse desse testamento, você tem que agir como filho. O filho, o pai fala, vai, e ele vai. O filho, o pai fala, vem, e ele vem. O filho, o pai fala, fica, e ele fica. A pessoa que é filha de Deus, ela não tem medo. A pessoa que é filha de Deus, ela não teme aos problemas, ela não teme às lutas, porque ela sabe que o pai que ela tem é maior do que aquela luta, é maior do que aquele problema. A pessoa que é filha de Deus, ela não espera nada cair do céu, porque ela sabe que não funciona assim. A pessoa que é filha de Deus, ela sabe como funciona a cabeça do pai. E ela sabe que o pai dela não vai dar nada de bandeja. Tanto que o testamento não é para todo mundo. O testamento é para quem é filho e se comporta como filho. A pessoa que é filha de Deus, ela sempre, ela pode andar pelo vale da sombra e da morte. Ela não vai temer mal nenhum porque o pai está com ela. A pessoa que é filha de Deus, pode acontecer o que for. Ela pode andar pelo vale da sombra e da morte. Aquele vale vai se tornar o vale da vida, o vale da luz. Porque quem é filho de Deus é a luz do mundo. Ela pode pegar uma empresa sem sabor. Ela pode pegar uma empresa quebrada, ele pode ter uma vida sem sal, sem gosto, a partir do momento que ela se torna, que ele se torna filha de Deus, ele se torna o sal dessa terra e ele passa a dar gosto para a vida dela, para a vida dele. Mas poucas são as pessoas que querem viver como filho, poucas são as pessoas que querem enfrentar a luta que o filho enfrenta. O problema de muitas pessoas é que elas querem ser filhas de Deus quando o circo pega fogo, ela só chama Deus de pai quando a coisa começa a desandar. Porque quando a coisa melhora, a primeira coisa que ela faz para o pai é dar uma banana. A primeira coisa que ela faz é virar as costas para Deus. E o filho, o verdadeiro filho, nunca abandona o pai. O verdadeiro filho, principalmente um pai que nunca morre, um pai que permanece vivo, ele sempre vai andar de braços dados com o pai. Ele sempre vai andar em sintonia com o pai. Você nunca ouviu Jesus dizer, não tem jeito. Muito pelo contrário, o homem estava morto há 4 dias. Ele mandou o homem sair da cova e o homem ressuscitou. Você nunca ouviu Jesus dizer, está difícil. Jesus dizia, os impossíveis para os homens são possíveis para quem? Então quando você é filho de Deus, você tem essa cabeça, você tem esse pensamento. Quando você é filho de Deus, você tá dando o primeiro passo para usufruir dessa herança, para tomar posse dessa herança. Mas ser apenas filhos de Deus não adianta. Porque a gente tem aí fora pessoas que são maridos de uma só mulher, porque são filhos de Deus, são tementes a Deus. Tem esposas que são esposas de um só homem, porque são tementes a Deus. Pessoas que não têm vício, pessoas que não mentem, pessoas que aparentemente vivem uma vida reta. Frequenta uma igreja, bate, toda semana está lá na igreja, participa da reunião de louvor, faz parte do ministério A, B e C. Mas quando a gente olha para a vida, a gente não vê uma vida de filho. E aí que entra a segunda parte, porque a primeira parte muitos fazem. A segunda parte, para que eu venha tomar posse desse testamento, eu tenho que ser o quê? O testamento é para quem é o quê? Para os que são maiores. O que é ser maior? Vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, quem é o herdeiro? O filho, é menor, em nada difere de quê? Ou seja, o filho, se ele é menor, se ele é o quê? Se você olha para a vida do escravo e para a vida dele, você não vai ver diferença nenhuma. Você como pai, você pegaria a chave do teu carro e colocaria na mão do seu filho com 6 anos de idade? Por quê? Porque ele é menor. Como que Deus vai pegar a grandeza dele, a vida de qualidade que ele tem, o melhor da terra que ele tem, e vai colocar na mão de pessoas que são menores? Vamos ler, você vai entender onde eu quero chegar. Ele diz assim, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ou seja, antes de Deus te dar uma vida de filho, Ele vai te preparar para ter essa vida.
Ele vai te preparar para ter essa vida. E aonde você vai ser preparado? Aonde você vai ser qualificado? Nas lutas que você vai enfrentar. Se não está enfrentando, você vai enfrentar. Se não está passando, você vai passar. Davi, primeiro ele matou o urso, depois o leão. Primeiro o leão, depois o urso. Depois ele derrubou o quê? Até ele chegar no trono, Deus preparou ele. O texto diz que ele foi ungido diante dos seus irmãos. Ali ele foi consagrado a rei. Mas no outro dia Davi estava pastoreando o quê? As ovelhas. Ele só sentou no trono, ele só herdou aquilo que Deus tinha preparado e prometido para ele, quando dentro ele era maior, quando dentro ele era grande. Você é maior do que qualquer luta que você possa imaginar e enfrentar. Você é maior do que qualquer problema. Mas será que você tem se visto assim? Porque muitas pessoas mostram o tamanho dela quando ela enfrenta o problema, porque na hora do problema ela se desespera. Na hora de enfrentar o problema ela desanima. Na hora de enfrentar o problema ela deixa o medo dominar ela. A pessoa que dentro é maior do que o problema, ela vence o problema. A pessoa que dentro é maior do que a luta, ela vence a luta. Por isso que não tem nada para ela também impossível. Nada para ela, nada impede ela de exaltar através da vida dela o nome de quem? O nome de Deus. Aparentemente Davi era menor que o gigante, mas dentro ele era maior. Aparentemente Jesus não suportaria a cruz, mas ele suportou porque dentro ele era maior e venceu a morte também. Então você é maior que essa dívida, você é maior do que essa miséria, você é maior do que esse problema, você é maior que esse desemprego que está deixando você careca, que está fazendo você perder noites de sono. Você é maior que o teu concorrente. Você é maior do que tudo. Então, se eu quero herdar o testamento de Deus, se eu quero que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, eu tenho que ser maior. Eu tenho que ser grande dentro. Porque você só vai ser grande do lado de fora quando primeiro você for grande aonde? Então fica de pé e fala, eu sou grande. Amém, gente? Coloca isso dentro de você. O diabo trabalha para jogar você para baixo. O diabo, ele trabalha para te diminuir. O diabo trabalha para te diminuir. Por isso que ele tem pisado em muitos. Você só pisa em algo que está abaixo de você. Mas quando você dentro é maior, você assume uma das promessas, que é um dos testamentos, um dos parágrafos que ele deixou, que ele diz que deu autoridade. Eis aí que vos deu autoridade para pisar em serpente, em quem? Então ele te deu autoridade para pisar. E você só pisa no diabo quando ele está onde? Bate o pé no chão aí. E o diabo está aí debaixo dos seus pés. Mas o diabo está debaixo dos pés de quem é maior do que ele. De quem é maior do que ele. Então você tem que colocar dentro de você. Eu sou maior. Eu sou maior do que esse desafio que me deram. Por isso eu vou vencer esse desafio. Eu vou levantar essa empresa. Eu vou pegar essa loja pequena e vou fazer dessa loja pequena uma loja, porque eu sou maior do que ela. Eu formei, pastor, só que eu não estou exercendo a minha formação. Tem uma voz que manda eu ir para outro ramo, caçar outro rumo. Tem uma voz que manda eu fazer outra coisa. Mas você é maior que essa voz. E você vai ser, se você se formou em medicina, você vai ser um médico bem-sucedido. Você vai ser um advogado bem-sucedido. Porque você é maior que essa voz. Você é maior que a voz do teu patrão que disse para você que você não tinha condição. Que disse para você que você nasceu para trabalhar para os outros. Você é maior que essa voz. Você é maior que a voz do mundo. O mundo é distorcido. Aí fora no mundo o fraco é fraco. Aí fora no mundo quem perde, perde. Aí fora no mundo o humilhado é humilhado. Mas quando você é maior dentro, quando você entra no mundo de Deus, o humilhado no mundo de Deus se torna exaltado. Você entra nesse testamento. Quando você abre o testamento e o Pai lê o testamento para você, que é o justo juiz que lê o testamento para você, você está vendo ali que hoje você está humilhado, mas Ele vai fazer de você uma pessoa exaltada. No testamento dele, no mundo dele, o fraco é o forte, o fraco se faz forte. No mundo dele, até aquele que perde ganha. Então vem para o mundo de Deus, seja filho de Deus, viva como filho de Deus e seja maior dentro, porque nada do lado de fora vai te impedir de chegar
e de ter a vida que Deus tem reservado para você na palavra dele. Então as pessoas que olharem para você a partir de hoje, elas têm que olhar para a sua vida e dizer: na vida do João, na vida da Maria, na vida do Francisco, eu vejo que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é viva. Porque eu vi ele chegando aqui na igreja e trabalhava para os outros, ele era humilhado e hoje ele tem uma grande empresa e dá trabalho para todo mundo. Eu vi ele chegando aqui na igreja com um casamento destruído e hoje eu vejo que ele é feliz. Ou seja, o testamento na sua vida se cumpre. Mas ele vai se cumprir quando? Primeiro, coloca lá, primeiro, para aqueles que são o quê? Você tem que ser filho de Deus. Segundo, o testamento é para aqueles que são... Lembre-se de mais um detalhe para a gente fazer oração. Não é porque você é maior que você vai pisar nos outros. Porque no mundo de Deus o maior é o menor. O maior é aquele que mais serve. O maior é aquele que trata bem todo mundo. O maior é aquele que tem educação. O maior é aquele que é honesto. E é o maior que Deus honra. É o maior que faz a diferença.